Boa noite, pessoal, bem-vindos para mais uma continuação da leitura, né, do Transição Planetária. E antes de começarmos, vamos fazer uma prece para nos ligarmos à nossa casa, porque sempre que nós abrimos uma leitura de conhecimento, nós estamos expandindo e tem sempre aquela energia que quer nos desestabilizar, né? Então, para isso, vamos nos conectar com Deus Pai Misericordioso, com a nossa casa do Grupo Socorrista, Tarefeiros do Senhor, para que assim sejamos protegidos e amparados. Uma redoma de uma luz cristalina se faz ao nosso redor, ao redor da nossa casa, para que sejamos preparados, protegidos e amparados. Que assim seja, Pai. Vamos entrar no capítulo 5, que é Novas Experiências. Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer, com os nobres espíritos que logo mais visitaríamos na Terra. Um balsâmico bem-estar inundou-me os sentimentos e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus por permitir-me aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas, encontramo-nos e, após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o quarto país mais populoso da Terra, que fora assolado, entre outras cidades dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de 2/3 da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerado o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo, espalhado pelas inúmeras ilhas, não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência, por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e as outras de formação calcária. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico, e logo depois as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das Ilhas Fifi, das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África, embora com efeitos menores que alcançaram outras regiões do referido oceano. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam o horror, arrasando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. De imediato, começaram a chegar as contribuições internacionais, porém,
Os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos, que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos sobremaneira. Quando ele fala dessas tempestades vibratórias, imagina a egrégora naquele momento, o peso, né? Que energia densa devia estar por lá, né? O sofrimento daquelas pessoas que estavam, dos criminosos que estavam explorando, né? Roubando as doações. Então, eu acredito, era energia densa e pesada de todos os lados, né? E olha o que a espiritualidade, a força que eles têm para poder manter tudo isso em equilíbrio, né? Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos, e orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção às fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave, imantados aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando, escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, logo em seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas neste tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo. Querem comentar alguma coisa até aqui sobre o que a gente leu? Ou continuamos? Continuamos? Sil, é só interessante, é mais ou menos como no último capítulo, né? Toda a organização, né, espiritual, né, que se tem, né, numa catástrofe dessa, né? Então, é bem inclusive, Sam, antevendo que não era só o socorro aos espíritos, mas a limpeza energética do local, que se fazia necessário até mesmo para auxiliar a retirada daqueles espíritos. Né? Então, eles tiveram que fechar, cobrir todos os cantos, né? É interessante, né? A gente vê a parte material, né? Né? E a espiritual trabalha tanto quanto, né? Ou mais, né? Sim, sim. O Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados, que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos, ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva, e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Pugilato é roubo, né? Disputam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização, identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória. Buscam exauri-los
o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita, onde os submeterão a sevícias e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes. Nosso compromisso de momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Aproximamo-nos e, a um sinal do médico Abdul, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um hayat, versículo, de uma das suras, capítulos, do Corão, em tonalidade ritmada. Qual faria um muslim no seu recitativo na torre da mesquita? Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais, como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando um archote que clareava o ambiente. Erguido com o braço direito acima da cabeça e tomados de espanto, os vampiros exploradores pararam a agressividade. Deixa eu só baixar aqui meu celular, porque minha filha saiu e ela ficou de me dizer se já tinha chegado. Então, perdoe o interlúdio. Vamos lá. Um deles destacou-se com o semblante fecenino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdul, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes, naquele dia 26. Era ainda dezembro, a partir das 8 da manhã, e todos eles, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso. Assim como seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos, que pareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais, como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústia inenarráveis e o pavor pelo que experimentava decorrente do rude verdugo que não resistiu ao gesto bondoso. Vocês lembram que nós falamos sobre isso numa das aulas, sobre o momento quando há o desencarne? Alguém lembra alguma coisa? Sandro, Oswaldo, podem ficar à vontade de falar a respeito. Quando há o desencarne, a gente precisa de um tempo do corpo perispiritual se desconectar. E entre esse corpo perispiritual, nós temos encarnado, nós temos, né, aquele bonequinho. Nós temos quer falar, Cláudia? Apertei sem querer. Ah, tá. Então, nós temos o corpo, perispírito, tem o dupletério nesse meio caminho, e a alma. A alma é quando o espírito está encarnado. O dupletério, ele é a cola. Então, quando a gente desencarna, esse dupletério, ele se desfaz. E é aí que os vampiros vão sugar essa energia, porque o dupletério é uma energia vital. Por isso que eles estão lá esperando para poder sugar. E aqui é o processo de vampirização. Então, vocês podem imaginar como o espírito sofre, porque ele se sente violado, ele se sente machucado até, né? Então, olha a importância de, neste momento, nós nos colocarmos em orações para que a energia da nossa oração
chega até este local, auxiliando não só os tarefeiros samaritanos, mas aqueles que ainda não foram auxiliados, né? Porque eles vão de um a um, então, enquanto está cuidando de um, o outro está lá esperando para ser cuidado, né? E essa nossa oração, ela auxilia nesse momento de fazer essa proteção. Pode falar, Cláudia. Agora é verdade. Sim. Boa noite, gente. Eu tô lembrando também, porque acho que na leitura também falou, tem espíritos que nem sabem que morreram, né? Então eles ficam ali, né? Então, assim, eu acredito que essa parte da vampirização deve realmente fazer esse desencarnado sofrer, né? Porque você imagina você vendo o seu corpo ali sem saber o que está acontecendo, nem sabe que morreu, e naquela confusão toda, então deve ser assim muito triste, né? E muito ruim, né? Pro desencarne da pessoa, né? Sofrido, né? Isso. Era só um complemento, né? Então, imagina como que deve ser ruim, né? Um cenário de guerra, né? Então, daí a gente vê a importância das nossas orações, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos continuar. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, aqui deve ser desligando, né? O espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, a pouco e pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi então o desencarnado cambalear e desfalecer. Aqui, novamente, a gente volta na aula sobre os chakras, né? Esse momento anti-horário que faz, quando a gente faz um movimento anti-horário, é um movimento que a gente está fazendo a limpeza, a desconexão, a retirada. Quando a gente vai usar até em relação a um tratamento, né? Dentro de salas, ou quando a gente está se sentindo mal, quem faz reiki, ou quem dá passe, coloca lá a mão, movimento anti-horário, você pensa que você está fazendo a limpeza. Né? Então, e aí ele vem trazendo que o que ele fez foi uma desconexão, ele fez uma limpeza, né, para que esse espírito pudesse, enfim, se desligar. Ajudado por Ivon, o benfeitor retirou-o do magote, colocando-o a regular distância em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul disparou em velocidade, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, à compaixão e misericórdia preconizados pelo livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acerbos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo. Naturalmente, incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor
a fim de, porém, viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava entre as ameaças de alguns seres hediondos, que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente em nosso mister, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los, para prosseguirem na caminhada humana, dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar. Perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo ou uns contra os outros, revoltados e em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mister a que nos dedicávamos. Não existem violências nas leis de amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor é exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberado a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera, assinalava-lhe o novo caminho a percorrer, após despertar do letargo que passariam experimentando por algum tempo. Então, aqueles colocam que eles tiravam ele do estado de lucidez, né, daquela catatônica, uma coisa que estavam uns se sentindo vivos, outros mortos, mas estavam sentindo ainda toda aquela a emoção do que viveram e colocaram em estado de dormência. Porque quando o espírito é colocado em letargia, ele se desconecta, o subconsciente do espírito, ele se desconecta, ele fica em pausa, para que o espírito se refaça, né? Quando coloca o corpo como se coloca na UTI, que induzem, né, o coma, é como eles fazem com o espírito, porque o corpo está relaxado para receber ajuda. Então, assim fizeram com os espíritos que foram, à medida que foram sendo socorridos, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor, junto aos obsidiados, a quem o socorrera, usando da sua autoridade, e desse modo continuamos. A patética da gritaria infrene e da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos.
Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento, e porque estivesse estimulada a fé religiosa, pôde perceber-me em seu e no auxílio à filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava, aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Yvonne veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que a mantinham presa ao veículo carnal, sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim, acalmou-se, deixando-se conduzir enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar-lhe de imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela acedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço, e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis com o seu estado. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana é capaz, enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos, ainda reencarnados, começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. White, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu no momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros, removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campo vibratório muito diferente. Meus amigos, olha quanta coisa a gente relembra, né? Para mim, essa leitura é um relembrar, é um reestudo, porque a gente meio que falou algumas coisas sobre isso no curso, né? Em alguns pedaços, algumas situações, e a gente está aqui relembrando e nos inteirando dos fatos que, de fato, que realmente aconteceram, né? Isso não é uma ficção. Fiquem à vontade. É como se fosse o que a gente estudou, né, em pedaços, né, e aqui é na prática, né? É na prática de uma grande catástrofe, né? Então, é bem interessante mesmo, né? Parece que, quando a gente tem a história contada
uma situação verdadeira, é como se fosse uma novela, né? A gente vê e acredita. Não é que a gente não acredita, mas quando você lê uma história dessa e você visualiza que de fato é verdadeira, eu tenho a impressão de que o aprendizado, ele internaliza na gente. Essa questão do perispírito, do espírito, do pretérito, da vampirização, da necessidade da oração, dos espíritos, às vezes, não se encontrarem perdidos, o que ocorre depois da desencarnação, né? Parece que fixa melhor na nossa mente tudo isso. É como se fundamentado, né? Uhum. Foi fundamentado aquilo que a gente estudou, vai. Perfeito, é isso mesmo. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, lembrar de alguma história, trazer algum... Gente, que tristeza essa mãe, né? Meu Deus do céu. Muito triste. A sorte, olha só, né? A sorte dela é que ela era uma mulher de fé, né? E através dessa imagem que eles colocaram para ela meio que achou que ela teria condição de auxiliar a família, porque ela é consciente de que ela é uma mulher de fé. E aí, com essa visualização, eles tiraram ela do terror. Ela se colocou como prestadora de auxílio, por ser uma mulher de fé. Então, olha como eles trabalham, né? Eles utilizam do que nós temos de melhor e trazem à tona, para que nós possamos nos encaixar e nos auxiliar de alguma forma. Eu achei muito, muito, muito legal essa colocação que eles trouxeram, para tirar ela dessa situação. Nada que acontece com a gente, né, que a gente não possa suportar, né? É exatamente isso. E aí, a gente traz isso para a nossa vida, né? Quando nós passamos por momentos desafiadores, que aos nossos olhos pode ser uma coisa tão pequena perante a tudo isso, mas para nós tem muita importância. E aí a gente se liga à fé, né? A gente pede ajuda, a gente lembra que nós temos condição de poder entender tudo o que está acontecendo como um aprendizado e uma lição, para que a gente vai adiante. Então, você vê, de tamanha proporção, nós podemos colocar dentro da nossa vida. A gente vai ajustando o conhecimento para que a gente possa também se sentir amparado nos momentos onde nos sentimos isolados, não saber para onde ir, não saber o que fazer, um sentimento, uma situação da vida, um parente, qualquer coisa, eu acho, né? Pelo menos eu tenho essa visão. Às vezes são coisas tão pequenas, né, que acontecem na nossa vida, que a gente dá uma importância tão grande. E ok, se a gente está dando importância é porque aquilo está ferindo, está pegando. A gente tem que olhar com carinho, com cuidado, né? É que a gente não sabe o tamanho da dor da pessoa, né? Então, às vezes o que é pequeno para você é muito grande para o outro, né? Exato. Avaliar a dor do outro como, isso não é nada perante a isso. Sabe aquela coisa de fazer A comparação? julgamento. O julgamento, a comparação, né? E aí a gente aprende. Assim, o que eu gosto muito nessa leitura é que a espiritualidade mostra como eles trabalham. E aí você vê se eles então tudo que acontece no mundo, né, no nosso planeta Terra, desde lá os primórdios até hoje, o planeta nunca ficou desamparado. O auxílio vem de todas as formas. Eu acho muito legal saber, não que eu duvidasse, mas ter a consciência de como é feito, né? Então, eles nos trazem respostas. Como é feito, como é organizado, né, Sil? É. E, né, tem os médicos, tem o administrador, né, assim, né, o Dr. White, né, que é como se fosse um coordenador de uma parte do trabalho, né, que trabalha com os médicos, que utilizam as energias, né,
dos espíritos e fazem todo esse trabalho aí das pessoas encarnadas, utilizam as energias de todos, né, para ir organizando, né, E a essa gente, transição, né. quem ainda tem, né, o preconceito, o racismo, a gente enxerga o quê? Todas as religiões foram convocadas, todos os níveis de, como que eu posso dizer, todos os níveis de pessoas que às vezes sofrem preconceito por serem colocadas como, tidas como menores, né? E eu acho que isso vem trazer um pouco a quebra dessa visão. Porque são todos trabalhando de acordo com o especificado que é necessário, né? Com o seu direcionamento específico, mas todos em nome de uma energia crística, É. né? E isso vai quebrando, né? Dogmas e paradigmas que vêm de muito tempo, que nós crescemos com isso. Os nossos pais cresceram com essas informações de só o que era deles é bom, do outro não é. A minha religião é boa, aquela religião é perigosa, né? Aquela religião é perigosa. Essa etnia é boa, aquela etnia não presta, né? Queria dizer aquela hora sobre etnias. Então, a gente vê que isso não existe. Então, tem um engenheiro, como a Sandra falou, um engenheiro, um médico, carpinteiro, pedreiro, tem tudo, todo mundo junto trabalhando em prol. O que vai diferenciar eles de nós é a frequência energética, a frequência vibratória. Por isso que eles conseguem estar lá auxiliando, né? Vocês têm observado que chega até vocês de alguma forma, ou através de livros, ou através de comentários, ou redes sociais, tudo que está direcionado ao processo de limpeza do planeta e a transição? Vocês têm observado isso está chegando com muito mais facilidades até vocês? Sim. Todos vocês, quem não tiver, levanta a mão. Se não quiser falar, não precisa. Eu imagino que todos vocês estão. Quando nós nos colocamos no foco do aprendizado direcionado para uma questão, a espiritualidade move para que elas cheguem cada vez mais até nós com muito mais informações. Nós vamos nos aprimorando a cada dia com mais informação. Até só por curiosidade, uma amiga recentemente me trouxe um livro do Divaldo também, que acho que talvez seja a continuação desse. Como chama, Sam? Eu vou pegar, eu já pego. Ah, tá. Mas é sobre transição também. Tá. Ela falou assim, eu sei que você gosta, né, não sei o quê. Eu falei assim, olha que interessante, né. Você do vão Divaldo, falando, as coisas chegam. Se é do Divaldo, pode ser a continuação. Eu Depois vou pegar. Eu coloco no grupo, Isso, é do Divaldo também, então, eu acho que é o mesmo espírito aqui do Manuel Manuel. Filomeno de Miranda. Deixa eu pegar, tá aqui do lado. Lá. Tem um livro que eu coloquei para comprar, que fala sobre os bastidores da transição planetária, que é eu preciso lembrar quem é que escreve, agora não me vem à mente. E eu vi um podcast dela, eu achei fantástico. Falei, olha, gostei, né? Porque eu gosto de fuçar. Eu já falei que eu sou fuçadeira, eu gosto de saber mais. E aí eu escuto tudo, e aí eu vou avaliando de acordo com o meu entendimento, não que eu saiba para dizer de tudo, para dizer, isso não me serve. Não. Eu escuto tudo, e dentro do meu conhecimento pequeno, eu falo, entendi. Se eu não entendi, eu não vou desmerecer e nem dizer que não é verdade. Eu vou continuar procurando mais para eu poder chegar num grau de conhecimento para eu entender aquilo que está sendo colocado. Né? Pegou? Peguei. É do Divaldo, pelo mesmo espírito, é No Rumo do Mundo de Regeneração. Tá. Aqui, ó. Legal, ó. Né? Deve ser. Continuação, né?
Legal esse livro, eu vou procurar ele, depois que São eu 4 terminar isso. livros. São 4 Então, livros? você tem ele, Suzy? Eu estou aqui na Amazon. Eu Ah, coloquei Transição Planetária, ele trouxe um aqui com 4 livros. Aí falou, olha. esse aí é o A último. Suzy é a nossa pesquisadora oficial. É. Depois eu Esse é o passo lá último, no- Suzy? É, Esse é o último no rumo isso. de regeneração, tá? Ele vai construindo, acho que o conhecimento, né? Hum. Se você tiver um tempinho depois, Suzy, tira um print de cada livro na sequência e coloca para a gente. Tá, mando sim. Porque aí, quem tiver interesse de dar seguimento na leitura, é bem legal, Uhum. né? Se seguir a ordem que está aqui na foto, o que a gente está lendo é o terceiro. Ah, é? O primeiro Nossa. chama Amanhecer de uma Nova Era. Não conheci esse daí. Depois é Perturbações Espirituais. Aí depois que é Transição Planetária, depois é No Rumo de Regeneração. Porque eu procurei aqui no índice, e aqui não fala se é o primeiro, nada, né? Né? Então, Aqui também eu tô olhando, também não fala assim, não fala dos outros, né? Livros assim. Talvez não tenha uma ordem, né? Porque ele fala é uma coleção Transição Planetária de Valdo Franco. Ah, então não é seguido, né? Aqui não. Tá, eu acredito que são informações que, Uhum. no momento que a gente vai ler, a gente vai captar o conhecimento, né? Ó, esse do rumo da regeneração, ele fala aqui, tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia do Covid. Então, legal. recente, É mais atual né? esse. Né? É mais atual, A interessante. primeira edição é 2020. Olha lá. Então, foi bem no ano da pandemia. Foi. Olha. Tá. Interessante. Eu não sei se vai falar aqui no livro, eu não lembro, porque eu vou ser sincera para vocês, eu não estou lendo antes. Eu leio só aqui com vocês, eu não leio antes. Aliás, tudo que eu faço eu não leio antes, as palestras, porque eu gosto de deixar a espiritualidade me falar. Eu gosto que eu gosto de escutar o que eles têm a me dizer e vai saindo. Se eu leio antes, eu acho que é da minha cabeça. Então, tudo que eu faço de palestra eu não leio nada, eu leio só na hora. E aí me disseram, uma amiga minha que leu, que eles falam que ocorreu lá na Indonésia, porque a Indonésia parece que era um paraíso de turismo sexual. E iam muitos alemães, britânicos, ingleses, né? Iam uma parte de alguns europeus. Alemanha, né, óbvio. E parece que estavam lá as pessoas que precisavam passar por esta limpeza energética, pelo fato do corpo perispiritual estar extremamente infectado e com tanta depravação. Porque o turismo sexual, ele está ligado não só a você, a maldade de você, a depravação, né, da condição da lascívia, mas a corrupção, né? E a maldade, porque também sobre crianças. Então, precisou ser feita a limpeza energética naquele lugar, com aquelas pessoas, porque a energia dos lugares atingidos já estava no limite de negritude, de pesada. Por isso que as águas vieram limpar. Porque quando chove, quando vem a água para limpar... Oi, fala, Cláudia. Não, eu ia completar, a limpeza é feita justamente para mudar aquele campo vibracional daquele local, né? Porque acho que se preparando para frequências maiores, né? Eu acho que é isso. Para limpar a frequência energética daquele lugar, tentar estabilizar e manter, porque nada garante que a população não vai dar continuidade, mas esta limpeza foi necessária. Então, lá foi colocado os espíritos que precisavam também passar por isso. Então, vamos fazer um pacote?
de limpeza, vão colocar o povo que precisa estar lá. Como o Oswaldo mesmo falou, que era para o irmão dele estar lá, e não foi, né, Oswaldo? É. Então, não é, Correto, é isso né? mesmo. Da mesma forma que acontece desencarnes coletivos, né? Tipo, quedas de aviões, quantas pessoas aí, relatos aí que a gente não ouve, né? É, Pessoas que perderam o voo, que aconteceu alguma coisa, ela não pôde embarcar, e outra pessoa embarcou no lugar dela e acabou indo, né? então eu às vezes eu comento aqui em casa, né, que o que nós temos de nosso é a nossa fé e a nossa oração. Estar preparado porque vem, a gente não sabe se vai estar. A gente eu não posso dizer, eu estou preparada para tudo, que eu sou uma mulher de fé, pode vir que eu tenho Jesus do meu lado. Não sei, de repente, pode acontecer alguma coisa que devastadora, que me aniquila, me joga no chão. Então, eu não posso, eu posso dizer que eu tendo conhecimento, talvez em algum momento de lucidez, se eu for atingida de alguma forma, eu posso ter um respiro. Mas eu não estou me colocando lá no degrau, que eu estou de boa, que eu vou passar isso de ilesa. Não me coloco nesse degrau. Não sei, né? Eu não posso dizer essa água não beberei, então. Eu sou muito realista, eu prefiro caminhar e ver como é que vai dar. Na hora se acontecer alguma coisa e eu precisar trazer essa minha fé, a minha oração mais forte, é o que eu vou fazer. Né? E também não fico vendo tragédia, né? Não fico buscando pelo em ovo, não fico olhando para aquilo que é, como eu falei, tem coisas que a gente vê e você fala, meu Deus, que mundo é esse? O que eu posso fazer em relação a isso? Fazer uma oração. Não posso fazer nada. E eu não fico levando a tragédia em conversas, não. Isso daí eu já cancelei, já vetei. Não faço mais isso, porque isso só me machucava a mim, a meu emocional. E aí a gente entra em desequilíbrio energético, baixa a guarda, principalmente a gente que trabalha espiritualmente, eles estão sempre esperando que a gente baixe a guarda, baixe a vibração, e a gente tem que ficar atenta 24 horas por dia, né? Aí você vai dizer, eu não trabalho espiritualmente, então estou de boa? Não. Você está se dedicando ao conhecimento. Então, nós todos somos fragilizados pelo fato de nos abrirmos para o entendimento. E as energias contrárias a isso não querem que nós nos aprofundemos, que saibamos, né, que tenhamos a mente aberta, tiramos o véu dos nossos olhos, porque são menos pessoas que eles podem dominar. E a gente sabe que é isso que está acontecendo nesta passagem da transição da Terra. Eles estão se levantando porque estão perdendo terreno. O mal está perdendo terreno. A gente só precisa olhar com mais foco no bem. Né? Muito bem, já falei demais. E aí, Sil, falando só o que você está falando, assim, acho que nessa fase, mais importante ainda é a nossa oração, né? Uhum. Para fortalecer o bem, né? E que acaba sendo uma guerra espiritual, né? Para fazer essa limpeza toda, né? Então, a nossa oração é importantíssima, né? Que é o que a gente pode fazer, né? As nossas ações, né? Que aí é individual, assim, muito limitado, né? E as nossas orações, né? Uma coisa que eu me cobro muito, tem dias que eu estou tão atribulada que eu não fiz uma oração, eu não fiz a minha meditação. E aí eu penso, nossa, eu não podia ter parado 5 minutos para fazer uma oração? E aí eu falo, não, está errado, Silvana, você está atribulada, pega menos coisa para fazer, né? Você não pode fazer, você não tem tempo antes de dormir, não vai fazer oração na cama, fazer debaixo do chuveiro, em pé, porque você está com água na cabeça, você está acordada, né? E aí, eu me cobro, assim, porque eu sei que isso vai me fazer a minha proteção. E aí eu fico de cansada, de preguiça, e aí eu caio, e aí a responsabilidade da queda é minha. Né?
Então, isso é uma coisa que eu me pego muito. É isso, pessoal. A próxima, nós vamos entrar já no sexto. Eu não sei se a gente consegue até no final de novembro, metade do livro, mas aí a gente vai vendo, né? A gente vai combinando. Isso porque dezembro é um... Tá, seu microfone está desligado, Silvinha. Eu nem vi quantas páginas são, só estou acompanhando. Não, na verdade, não são muitas páginas, são 200 e poucas páginas só. 260 que eu tô, não, um pouquinho menos. Aí eu fiquei tão triste de não ter podido participar semana passada, Uhum. mas chegou visita na minha casa bem logo, até malemar acabou o passe. Acontece, a gente tem que também não ficar... poxa, né, não entrei. Tudo bem, você vê depois, entra na energia do grupo. Você vê, ontem eu não pude, tive que passar para hoje, porque ontem era um compromisso que eu não podia, caiu no meu colo, tive que atender. E tá tudo bem, a gente vai ajustando, né? Não tem problema. Então, pessoal, vamos encerrar nossa leitura. Obrigada por todos vocês estarem aqui. É sempre muito bom começar com a leitura com todos vocês. Fica uma energia muito boa aqui nessa sala. Tudo bem que eu demorei, o meu livro no PDF não estava abrindo de jeito nenhum. Eu tive que pedir socorro para a Suzy, mas estava prestando atenção aqui. Por isso que eu desliguei a câmera, porque eu estava tentando achar o arquivo e ele não localizava de jeito nenhum. Tá. Aí a Suzy teve que mandar de novo, e até eu achar a página onde estava, mas eu prestei atenção, tá? Não, fica tudo. Se você quiser ler de novo, é o capítulo 5. Eu vou ter que ler o 4 e o 5, porque o 4 foi da semana passada, né? Isso, é bom, mesmo que você veja, para poder pegar os comentários, lê, porque quando a gente lê, a gente entra, né, na energia da leitura, é importante. E aí o próximo a gente já entra no 6. Tudo bem, então. Muito obrigada por hoje, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sil. Obrigada a vocês. Então, a gente encerra agradecendo pela essa oportunidade de estarmos aqui e vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e por toda a nossa encarnação terrena. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ótimo final de semana. Beijo, meninas. Obrigada, beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau. Final de semana. Eu também. Final de semana. Boa noite. Boa Tchau. noite.